Shalom, shalom. Hoje nós vamos falar de Pessah. Estamos numa semana que já se aproxima do Pessah, da Páscoa. Isso sempre, todos os anos, nós estudamos essa parte e praticamos também esta parte. Tanto o judaísmo tradicional como o judaísmo messiânico comemoram o dia da Páscoa, ou a semana da Páscoa, que são 7 dias de Pessah, onde é tirado o fermento, das casas, tudo que é levedado, e para que se comemore o Pessah. É claro que nós estamos distantes das terras de Israel, sem o templo, em Jerusalém. Então, assim como foi descentralizada através do ministério de Yeshua, pela vontade do Eterno, ela passou agora o Pessah a ser comemorado em todas as cidades, em todos os países. Um pouquinho é coisa diferente, porque para o judeu tradicional, ele não tem o templo, não tem o sacerdote, não tem o sacrifício dos cordeiros, e não é lá em Jerusalém, então em toda a terra, então ficou um pouco diferente. Para os messiânicos, ela continua, da maneira assim, um pouco também diferente, porque entra Yeshua. Aí entra Yeshua nessa nova aliança, nesse novo concerto. Entende? Então entra Yeshua, que é o mestre, o enviado do Eterno, que nos trouxe uma redenção do Eterno para todos, que creem, no Eterno, nas suas promessas. Vamos lembrar um pouco no Egito, onde o povo de Israel estava no Egito. O Eterno disse aos filhos de Israel que na noite, ao entrar o 14 de Nisan, ao entrar da noite, um cordeiro era para ser sacrificado. Então, do sacrifício desse cordeiro, pegava-se o sangue, colocava nos umbrais das portas das casas. Assim, quando o anjo da morte passava nas suas casas, vendo na verga das portas o sangue do cordeiro, todo o primogênito era poupado dos filhos de Israel. Então, assim, o cordeiro ali já dava salvação. Salvou os primogênitos dos filhos de Israel da morte. Já o Egito não tinha o sangue dos cordeiros na porta, nos umbrais das suas portas. Não criam, não praticavam o Pessah. Morreram os primogênitos. E assim, os filhos de Israel foram poupados. Então, esse rito, ele foi praticado na saída do Egito, foi praticado no deserto. Depois do deserto, ele começou a ser praticado, então, centralizado em Israel. Então, todos os anos, Israel comemorava o Pessah. Quando Israel foi para o cativeiro, não fizeram o Pessah, porque a Torá mandava que era em Jerusalém, onde estava o templo, onde estava o sacerdote. Como quando estava em cativeiro, então eles não faziam. Mas quando retornavam, eles o faziam novamente. Então quero ler um texto aqui em Números, capítulo 9, 5, que diz assim: E celebraram a Páscoa no primeiro mês, no dia 14 do mês, pela tarde, no deserto do Sinai, como tudo que o Eterno ordenou a Moisés, e assim os filhos de Israel
Assim fizeram os filhos de Israel. Então, saíram do Egito, no deserto eles praticavam a Páscoa, o Pêssar, conforme o Eterno ordenou. Era um preceito muito importante, muito importante. Se um filho de Israel não quisesse participar do Pêssar, ele era excluído, ele era eliminado dos filhos de Israel. Então, ele obrigatoriamente ele tinha que cumprir esse preceito. Era um ensinamento do Eterno para os filhos de Israel. Pêssar, para os judeus, é um ato muito importante e tem que ser comemorado todos os anos no mês de Abib, que é o 14, chamamos de Nisan, que sempre dá entre ali no mês de abril do nosso calendário. Então quero ver outro texto aqui em 2 Crônicas, no capítulo 30 e do verso 1, já aqui dentro dos livros dos profetas. Depois disso, Ezequias enviou o mensageiro por todo Israel, e Judá escreveu cartas a Efraim, a Manassés, para que viessem à casa do Eterno em Jerusalém, a fim de fazerem o sacrifício do Pêssar, Páscoa, ao Eterno, o Deus de Israel. Então todos aqui foram convocados para celebrar o Pêssar, a Páscoa, em Israel, o templo, onde os sacerdotes e os sumos sacerdotes estavam, dando sempre essa continuidade, cumprindo com esse mandamento. E assim, eu também quero ler aqui no Novo Testamento, na Nova Aliança, em Lucas, do capítulo 22, 7 e 8. E Yeshua, Hamashiach, alguns chamam de Jesus o Messias, ou Jesus Cristo, mas nós do judaísmo messiânico chamamos, conforme é no hebraico, Yeshua Hamashiach. Eles assim, aqui está escrito em Lucas 22, 7 e 8. Chegou o dia dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa, né? E Yeshua, pois, enviou Pedro a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que comamos. Então, Yeshua, sendo ele um judeu, ele também comemorou a Páscoa, conforme o rito. Só uma coisa mudou da Páscoa tradicional, que era tradicional, digo assim, naquele modo levita, modo que o judeu fazia só naquele rito, teve uma pequena alteraçãozinha aqui. Que aqui no versículo 19 e 20 diz assim, ó, e tomando, dentro já do Pêssar, quando ele já tinha comemorando o Pêssar, e tomando um pão, tendo dado graça, partiu-lhe e deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Então ali, como João, o profeta, dizia que ele era o cordeiro, né? Simbolicamente ele era o cordeiro, apontava como um cordeiro, né? Ele não era um animal, um cordeiro que estava andando aí com 4 patas berrando, não. Ele é simbolizado um cordeiro, porque ele ia morrer em favor dos filhos de Israel. Ele já estava ordenado, a isso, né? Não tinha como, né, ele fugir. Então, como está lá em Isaías, no 53, como o Eterno determinou. Então, ele já fala aqui ele deu como se fosse o corpo dele, como se fosse simbolicamente o corpo dele, do cordeiro. E depois ele faz, aí no versículo 20 mais outra menção, diz assim, ó, semelhantemente tomou
Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue derramado em favor de vós. Então, quer dizer, aquele cálice, tanto aquele pão representava a carne do cordeiro, como aquele cálice representava o sangue do cordeiro, simbolicamente. Foi a única coisa que ele introduziu ali, o lava-pés. Foi a única coisa que ele introduziu ali, o lava-pés, o cálice e o pão. Já tinha o pão, né? Já tinha o pão, mas desta maneira, né? Então ele fez um pouco a mais, um pouquinho a mais, né, dentro da Páscoa. Mas Yeshua, os discípulos, comemoraram a Páscoa e seu rito como está na Torá, nos profetas. Agora os apóstolos estão fazendo no mesmo rito da Páscoa, reunidos para comemorar o Pêssah, a Páscoa, e fazendo aquilo que Yeshua fez na Páscoa. Porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que eu, Senhor Yeshua, na noite que fui traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, e fazei isso em memória de mim. Porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, o meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, os apóstolos também praticaram. Os apóstolos praticavam a Páscoa, assim como todo Israel praticava, assim Yeshua, sendo um judeu, um israelita, praticou. Os discípulos, sendo judeus, israelitas, praticaram, deram continuidade dentro da comunidade judaica messiânica, a Páscoa, o Pêssah, e ali, dentro do Pêssah da Páscoa, aparecia simbolicamente um pão ázimo, que representava o corpo do Mashiach, e o vinho, o sangue, que representava, né, o sangue do Mashiach. Foi isso que eu tinha que passar a todos, né? Um shalom a todos e até a próxima oportunidade.